Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando. Essa é mais uma videoaula para você que precisa entender de romantismo teatro, isso aí. Se liga só, o romantismo ele é dividido em três partes quando a gente vai estudar, quando a gente vai entender, para a gente dominar, tá? Lembra que aqui na aula é tudo organizado para você. Então tem uma parte que é sobre prosa, tá no vídeo de romantismo prosa. Tem uma parte que é romantismo poesia, tá no vídeo de romantismo poesia. E hoje a gente vai focar em romantismo teatro, exatamente. Bom, aqui no meu canal você já está acostumado com a organização, tudo facilitado, mastigadinho para você. Cada aula de um tópico para você ter o conteúdo num play, combinado? Bom, sem mais enrolações, vamos para o que interessa, que é para você dominar esse vestibular, essa prova da escola, esse concurso público, enfim, o que você estiver precisando aí. Papel e caneta na mão, que a nossa aula vai começar. Já sabe, né? Aqui é tudo organizado para você. Então eu dividi essa aula em três partes. Se liga aí. A primeira parte da aula eu vou te falar um pouquinho de contexto histórico, né? Afinal de contas, é a primeira vez na história que nós teremos teatro no Brasil produzido por brasileiros e de forma profissional. Anota isso aí, combinado? Então eu vou te falar um pouquinho de fato histórico para você entender como que isso surgiu, tá? Depois eu vou te falar um pouco onde que esse teatro acontecia, quem assistia, qual era o conteúdo, né, dessas peças teatrais, quais eram os produtores, quem escrevia, quem encenava, né, esses personagens, esses escritores, esses autores também é importante para você saber na prova, tá bom? E por último ainda vou te falar, se você quiser utilizar romantismo teatro na sua redação, como que você pode utilizar dentro de quais temas. Afinal de contas, consigo utilizar teatro dentro de educação, tecnologia, minoria social, saúde, segurança? Onde que eu vou usar isso daí, professora? Bom, então eu vou responder no final. Entendeu aqui? Primeira parte, um pouco de contexto histórico. Segunda parte, eu vou mergulhar lá na literatura, romantismo, teatro contigo. E por último, falar como que isso pode ser encaixado dentro de redação, tá? Então essas serão as três partes da nossa aula. Posso começar? Já vai anotando aí. A gente precisa entender um pouquinho lá para a história e considerar 1808, quando a família real portuguesa chega de uma vez por todas no Brasil para se fixar no Brasil, para morar no Brasil. E por que isso vai fazer sentido pro? Afinal de contas, pessoal, a família real brasileira vai fazer o que aqui? Vem trabalhar? Não, né? A família brasileira, desculpa, a família real portuguesa, afinal de contas, o que ela vem fazer aqui? Ela vem comer, beber, dormir, fazer política, né? Dominar esse espaço político aqui no Brasil e também ela vem consumir artes. Afinal de contas, ele precisava lá aquelas óperas, concertos, teatro, tudo que eles consumiam lá em Portugal, eles também vão querer trazer esses hábitos daqui. Quando eles chegam, eles importam, tanto que vieram vários artistas, tá? Não só daqui da literatura, das artes, da pintura, enfim, da dança, da música, vieram vários, tá? Então, eles vão querer continuar consumindo esse conteúdo artístico. E aqui a gente vai focar como que eles consumiam o teatro, o conteúdo artístico mais voltado para o teatro, tá? Então vamos considerar isso. Vamos considerar também que 1822 foi a independência do Brasil. E aqui a gente vai entender dois aspectos principais. Tome nota aí, a questão do nacionalismo, ou seja, esse teatro ele vai representar bastante algumas questões nacionais, tá bom? E o fato da independência, ou seja, a gente quer produzir agora o nosso conteúdo, a gente quer produzir as nossas obras, as nossas artes, tudo bem? Também preciso considerar que em 1831, anote esse nome, João Caetano. Esse cara é muito importante. Ele era um ator e um empresário artístico e foi ele que fundou a primeira Companhia Dramática Nacional. João Caetano, em 1831, fundou a Companhia Dramática Nacional. Entenda que agora você tem algo profissional, você tem atores voltados para o teatro, tá bom? E você tem um empresário que, digamos, coloca dinheiro, organiza, e como ele é empresário, ele é da elite, então ele também tem aí bastante contatos, então vai ser bem fácil ele trazer essa elite, trazer esse público para dentro dos teatros, tudo bem? Vamos considerar também que em 1833 é fundado o primeiro Teatro Nacional Brasileiro lá no Rio de Janeiro, tá? E por último, a data importante para você anotar aí, mas não é por último que é menos importante, importantíssima, anote por gentileza, 1838,
Gonçalves de Magalhães vai escrever a primeira peça teatral. Pessoal, ó, lá no vídeo de Romantismo Prosa, eu falei qual foi a primeira obra que foi o marco inicial da prosa. Lá no vídeo de Romantismo, Poesia, eu falei qual foi a primeira obra que foi o marco inicial do Romantismo Poesia. E agora aqui no Romantismo Teatro, preciso que você anote qual foi a obra, qual foi o teatro de Gonçalves de Magalhães, que foi o marco inicial para o teatro brasileiro. Anote, por favor. É a obra chamada... Ela tem dois nomes, tá? Dois nomes para a mesma obra, tá? Antônio José, ou então O Poeta e a Inquisição. O Poeta e a Inquisição. Bom, você entendeu um pouquinho agora como que surgiu isso daí, tá? Foi bastante influência da família real brasileira, que queria, família real portuguesa, que queria trazer bastante conteúdo artístico para cá. E aí a gente também teve dois personagens muito importantes aí, que é o Gonçalves de Magalhães, publicando a primeira obra, e o João Caetano, que é trazendo dinheiro, estrutura, gente e profissionalismo para isso. Combinado? Anote aí, por favor. A característica do romantismo, prosa, poesia e teatro são as mesmas, tá? Que inclusive eu organizei direitinho lá no primeiro vídeo, tá bom? Ou seja, nacionalismo, subjetivismo, idealização do amor, idealização da mulher, vai ter o mal do século, que é aquele amor profundo, né, que é o escapismo. Eu prefiro morrer, eu prefiro ficar fantasiando, eu prefiro ficar voltando ao passado do que ficar sofrendo por esse amor. Vai ter o amor platônico, vai ter o subjetivismo, vai ter o individualismo, vai ter o nacionalismo e o culto à natureza. Essas características aí estão nesses três tipos: prosa, poesia e teatro, tá bom? E o nome que você vai ouvir bastante aqui vai ser o João Caetano, que é o nosso ator e empresário, e também o Martins Pena, que ele vai ser o grande nome, tá? O Gonçalves de Magalhães foi o que publicou a primeira obra, tá bom? Que deu pontapé inicial nesse negócio aí. Mas é o Martins Pena que publicou bastante conteúdo, bastante obras teatrais. Foram mais ou menos quase 30 obras teatrais. Nossa! Vamos anotar o nome de algumas peças teatrais e o nome desses autores, tá? Porque quando você estiver fazendo aquela redação, daquele concurso público, daquele vestibular, daquela prova da escola, vai ter lá, sabe, um texto falando daqueles atos, daquelas cenas, daqueles fatos sobre aquela obra teatral, e vai ter algumas perguntas sobre. E você entendendo quem escreveu, que época escreveu, ajuda você a entender ela melhor. Então vamos tomar nota? Anote aí por gentileza. Te falei da primeira, que foi Gonçalves de Magalhães, escrevendo Antônio José, ou Poeta e Inquisição, certo? Anote aí também, teve o Gonçalves Dias, o charado Gonçalves Magalhães, né? O Gonçalves Dias escrevendo Leonor de Mendonça, vai ser uma obra também super importante. Depois a gente tem Álvares de Azevedo vindo com Macária, ela já falava um pouquinho do mal do século, daquele amor depressivo, sabe, do escapismo, daquele amor exagerado, tá bom? A gente vai ter também Castro Alves com a ideia da Revolta de Minas, com essa ideia de trazer mais o contexto histórico, de falar um pouquinho de como que a sociedade, né, os afrodescendentes, os negros escravizados faziam um papel dentro dessa revolta de Minas. A gente vai ter também Joaquim Manuel Macedo, que vai escrever Amor à Pátria, que vai escrever Luxo e Vaidade. Aqui você já vê um pouco mais do aspecto nacionalista, tá? E também teremos José de Alencar. Ó, José de Alencar, ele foi um cara muito importante, porque ele escreveu lá na prosa, lá na poesia, aqui no teatro, tá bom? E lá na prosa, ele escreveu nos 4 tipos, que inclusive tá lá no vídeo. Regionalista, urbanista, histórico e o romântico, tá bom? Ele tá lá também e aparece aqui. José de Alencar escreveu O Demônio Familiar, muito boa também essa peça teatral. Bom, continuando. Essas peças teatrais, elas falavam bastante sobre caricaturas da época. Digamos que elas pegavam aqueles personagens principais daquela sociedade e pegavam os defeitos e qualidades e exageravam, né? Era como se a gente falasse bastante sobre a mocinha donzela, como que ela era. Sabe aquilo que eu te falei no comecinho da aula, pessoal? Pausa aqui. Aquilo que eu te falei no comecinho da aula, que se eu fosse comparar o teatro naquela época com alguma encenação hoje em dia que eu teria, seria o crescimento do stand-up, né? O
O stand-up ele cresceu bastante e ele faz uma questão ali de comicidade bastante parecida, porque ele vai pegar bastante caricaturas, ele vai exagerar algum comportamento social. Faz sentido aí pra você? Bom, então voltando ao raciocínio. Se a gente pegar então a mocinha donzela, se a gente pegar a senhora beata, aquela que não sai da igreja, a barata de igreja, se a gente pegar o padre beberrão, digamos que ele era um padre, né? Ele tem ali uma moral para uma reputação para manter, mas digamos que por trás daquela cortina ali ele é um beberrão. A gente tem também o malandro carioca, aquela caricatura de que todo carioca ele é um pouquinho malandro. Então você percebeu aqui que tem algumas caricaturas, algumas personagens da sociedade que ele vai trazer para dentro desse teatro, ele vai trazer de forma bastante cômica. Ah, bem importante, lembrei agora. Também tinha a questão do estrangeiro. Ora, a gente estava aqui com a maioria da população ou descendente de europeu ou europeu, certo? Mais especificamente português. Então ele também pegava um pouco desse modo de falar, de se comportar, de se vestir, do costume, dos hábitos desse português, né? Desse estrangeiro, e também colocava dentro desse teatro. Então você entendeu que vai ter bastante caricaturas, certo? Essa ideia de trazer comicidade, de trazer um aspecto mais cômico, mais engraçado, mais pastelão para dentro de teatro tinha um porquê, tá? Digamos que, olha só, para ler poesia ou ler prosa eu preciso ser letrado, eu preciso saber ler e escrever, certo? E a maioria dessa população, pessoal, não sabia ler e escrever. Então, para ir para o teatro, digamos que eu alcançava um público maior. Eu não alcançava um público, digamos, popular, tá? Era um público elite, mas era um público maior, porque eu não precisava necessariamente ter um gosto pela leitura, um hábito pela leitura, para que eu fosse assistir um teatro. Faz sentido aí? E esse teatro, ele também era uma ideia de ser cômico, porque o que vende mais? O drama ou a comédia? Entende aqui? Para aquela população, o que queria era como se a gente ligasse. Sabe quando você liga aí uma tela no final do dia que você quer assistir algo para você desligar o cérebro? Você só quer rir ali, você só quer relaxar um pouco? Era essa a ideia do teatro. Então ele tinha bastante caricatura, bastante ideia de comicidade, era uma comédia pastelão. Se bem que também, anote muito importante, tá? Não era uma comédia pastelão por si só, muito vazia, muito superficial. Ele queria trazer alguma crítica. Perceba lá que tinha o padre beberrão, que tinha a mocinha donzela, que tinha a beata da igreja, né? Aquela senhora que era uma beata, que ela, de repente, para a sociedade toda, ela fazia ali um comportamento muito moral, muito social, muito ético, mas que por trás disso ela escondia uma personalidade ali um tanto vulgar, um tanto de baixo escalão, entende? Alguém que nunca imaginaria que ela seria. Então, essa ideia de trazer um aspecto cômico, também para trazer de uma forma leve, de uma forma engraçada, uma crítica social, uma crítica moralizante, para você trazer uma crítica sobre essa sociedade. Então a gente também está falando de melodrama. O que é o melodrama? A ideia do drama é aquela ideia de ser exagerado, de fazer cena. Sabe quando a gente fala para alguém assim, ó, não faz drama, não faz cena, e não seja exagerado. Então o fato de ser exagerado, né, aquela peça teatral, e outro fato de ser melo, porque ali vem uma certa melodia entre essas falas, entre esses atos, entre essas cenas, tá bom? Informação importante para você anotar aí também, ó. Quando a gente fala de vários autores, de vários nomes importantes nessa época, surgem várias pessoas, mas os dois importantes aqui, se eu pudesse falar para você, cara, escreve isso daí que vai cair na prova. Toma nota disso aí que você vai ver alguma questão, algum texto falando de um desses dois. É quando a gente fala de João Caetano, porque ele produzia essas obras, e a gente fala de Martins Pena, porque ele escrevia essas obras, tá? Inclusive, a mais importante dele é O Noviço, é uma das obras mais importantes dele. Isso daí muito provavelmente vai cair na sua prova, tá? Bom, voltando aqui. E por que a gente tem esses dois nomes muito importantes? Bom, eu te falei que o João Caetano era um empresário, além de ator, empresário. Ele fechou um contrato em 1842 com o governo do Rio de Janeiro. Esse contrato dizia que ele e a equipe dele tinha a exclusividade durante 12 anos para produzir as obras e utilizar o teatro. Então, digamos que ele tinha ali condição financeira e também resguardado por um contrato de ter e poder ocupar todo esse espaço, todo esse cenário do teatro no Rio de Janeiro. E lembrando que nessa época o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, então digamos que ele tomou ali todo o espaço mais importante. Fez sentido aí para você?
Pessoal, só para fechar também a diferença de prosa, poesia e teatro. Quando a gente fala de prosa, a gente está falando de romance, que é aquela ideia daquelas narrativas longas, tá bom? Quando a gente fala de poesia, a gente está falando de texto lírico, que é a ideia de ter versos ou de versos brancos, tá bom? E quando a gente está falando de teatro, a gente está falando de texto dramático. E essa é a tipologia de cada texto. Volta aí, anota cada um e passa a marcar texto, combinado? Bom, e agora o finalzinho da nossa aula. Se eu fosse falar para você assim, poxa, você pode utilizar o período do romantismo teatro na sua redação para trazer aquela nota alta, porque traz bastante credibilidade. Fato histórico sempre traz bastante credibilidade, entendeu? Principalmente quando é fato histórico que tem envolvimento com a literatura, algo do tipo assim. Então eu falaria para você que primeiro ponto, a educação. A gente tem que entender que a chegada da família real portuguesa trouxe bastante conhecimento, bastante cultura, bastante, digamos, investimento na cultura brasileira. Isso daí é educação, tá? Educação, conhecimento, informação, disseminação de cultura, tá? Elevar, digamos, aí o quesito intelectual dessa população, tá bom? Segundo item também que eu encaixaria esse romantismo teatro aí dentro de uma redação seria em minoria social. Afinal de contas, quem tinha dinheiro para pagar para ir num teatro? Quem tinha dinheiro para comprar um jornal? Quem tinha dinheiro para ter acesso à leitura, né? Quem tinha dinheiro para participar do cenário romântico no Brasil? Seja teatro, prosa, poesia, enfim. Obviamente era elite, pessoal. Então isso daí era um conhecimento muito nichado. Não tinha espaço para a grande maioria da população. Era uma pequena parte da população que tinha acesso a esse tipo de cultura de primeira linha, digamos assim, tá? E outro ponto que eu ainda colocaria isso daqui seria no quesito tecnologia, porque tecnologia não é só o fato de a gente ter um ambiente tech digital. Tecnologia é quando você faz a mesma coisa de uma forma melhor, de uma forma mais profissional, mais organizada, que você produz melhor. Não tem como a gente falar que a inovação, a inserção, a elaboração do teatro brasileiro, ele também trouxe, digamos, mais profissionalismo, ele trouxe, digamos, fazer algo melhor. E antes que você me pergunte, de repente, fale assim, mas olha só, lá no quinhentismo, inclusive tem vídeo aqui no meu canal, você falou lá que no quinhentismo também tinham os teatros escritos pelo padre José de Anchieta, lá no quinhentismo. Pessoal, anote isso aí que também é super importante. Não é considerado teatro. Caramba, como que não é considerado teatro? Primeiro, não era profissional, entende aqui? O padre, ele não era um ator, ele era um padre, que também escrevia ali as peças, tudo bem aqui? Escrevia os sermões que depois foi encenado, mas ele não era um profissional, tá? Ele não era um ator, tá? Segundo ponto muito importante aqui, o caráter, né, o objetivo das obras dele não era cultura. Não era disseminar, não era trazer arte, entende? Era catequético, era catequizar, era, digamos, doutrinar essa população. É outra história, é outra vibe, você entende aqui? A vibe não é cultura, não é informação. A vibe é domínio, a vibe é, digamos, inseminar de forma impositiva uma ideologia, um idioma, é outra história. Captou aí? Certinho? Clareou? Fala pra mim se esse vídeo não merece essa curtidinha no meu canal, hein? Imagina, segunda a sexta, inscrito no canal e você receber material assim, simples, organizado, direto, caprichado, para num play você sair prontíssimo para aquela prova. Olha, comenta aqui se teve algum outro conteúdo que você gostaria que a gente também trouxesse assim de forma simples, caprichada para você. E manda esse vídeo, sabe aquele amigo, aquela amiga que você sabe que ele também tá precisando dar uma melhorada, que ele também tá perdidão nessa matéria? Manda para ele, eu tenho certeza que ele vai te agradecer, tenho certeza que ele vai ficar devendo uma para você, tá bom? Bom, pessoal, obrigada mesmo por hoje, tá? Espero ter colaborado mais uma vez. Passe sempre aqui no nosso canal que tem material assim de primeira linha para você. Bom, agora vai lá, gabarita essa prova.